Olá, olá, tudo bem? Olha só, na nossa segunda aula, nós vamos conversar um pouco sobre a parte de mistura de soluções, certo? Nós temos dois tipos de mistura de soluções. Nós temos as misturas de soluções com o mesmo soluto e nós temos a mistura de soluções com solutos diferentes. Porém, com solutos diferentes, nós temos duas possibilidades. Existe a mistura de soluções com solutos diferentes sem reação química, que é o que a gente vai conversar hoje, e existe a mistura de soluções com solutos diferentes com reação química, que nós vamos conversar em uma outra oportunidade, até pela questão do tempo. Pois bem, então hoje nós vamos falar sobre mistura de soluções com o mesmo soluto e mistura de soluções com solutos diferentes sem acontecer reação química. Olha só, o que é que vai acontecer? Primeiro, nós vamos falar sobre a mistura de soluções com o mesmo soluto. Quando nós temos o mesmo soluto, obviamente que não tem como ter reação química, já que são duas substâncias exatamente iguais. Então imagina assim, nós temos uma solução A, uma solução de cloreto de sódio, em que o volume dela é de 300 ml e a concentração é de 0,6 mols por litro. Nós temos uma solução B, também de cloreto de sódio, ou seja, do mesmo soluto, só que agora com volume de 200 ml e uma concentração molar de 0,40 mol por litro. Nós vamos pegar essas duas soluções e vamos juntar elas duas num mesmo recipiente. Quando juntar as duas, como nós já conversamos na parte da diluição, o volume final é a soma dos volumes parciais. Tu vai somar o volume de A com o volume de B, tu tem o volume resultante da tua mistura. Então, se eu tenho 300 ml da solução A sendo somados a 200 ml da solução B, o volume final da minha solução é de 500 ml. Tudo bem? Já as concentrações finais, ou melhor, já a concentração final, eu não posso simplesmente somar. Eu vou ter que fazer um cálculozinho. E esse cálculo é feito em cima da média ponderada das concentrações das soluções misturadas. Formulazinha é essa, olha só. Concentração final vezes volume final é igual a concentração de A vezes o volume de A, mais a concentração de B vezes o volume de B. Se eu tiver uma terceira solução, mais a concentração de C vezes o volume de C. Se eu tiver N soluções, eu vou somar N vezes a concentração vezes o volume daquelas soluções. Detalhe, aqui eu estou usando o M, como se fosse a molaridade, o Mi, e aqui está usando o C, mas no final das contas é a concentração. Da mesma maneira que para a diluição, aqui para a mistura de soluções, nós podemos usar para a concentração comum, nós podemos usar para a molaridade, nós podemos usar para o título em volume. Beleza? Show de bola? Pois bem, vamos para frente. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Fazendo o nosso cálculo, eu quero determinar a concentração final dessa solução. Então, nós vamos ter o seguinte, a concentração final vezes o volume final, que nós determinamos que era 500. Vamos grifando aqui as informações. Então, olha só, a concentração final é o que eu quero, o volume final eu já tenho que é de 500 ml. A concentração da solução A, 0,60. O volume da solução A, 300 ml. Do mesmo jeito que para a diluição, lembra que os volumes eles são obrigados a estarem na mesma unidade. O volume da solução A, o volume da solução B, o volume da solução C, o volume final. Se está em ml, se está em litro, se está em metro cúbico, não tem problema. O importante é que estejam no mesmo volume, perdão, na mesma unidade. Aí eu pego aí somo, né? Ó, é uma soma aqui no meio da concentração da solução B, que é 0,40, vezes o volume da solução B, que é de 200 ml. Então, a minha concentração final, se eu faço essa multiplicaçãozinha aqui, olha só, se eu multiplico aqui 0,6 com 300, eu tenho 180. Se eu multiplico 0,4 com 200, eu tenho 80. E eu divido isso, eu passo 500 dividindo, olha só. Então vai dar 180 mais 80 dividido por 500. Eu vou ter que o meu valor final vai dar 0,52 mol por litro. Agora observe um detalhe importante. A concentração que eu encontrei, ela está entre as duas concentrações que foram trabalhadas, certo? Que foram misturadas. O 0,52 ele vai aparecer entre 0,6 e entre 0,4. E com um detalhe, ele vai estar mais próximo daquela concentraçãozinha que
participou, na verdade, com maior volume, que é exatamente aqui o meu 300 ml. Beleza? Então é uma maneira de tu observar que o teu cálculo funcionou corretamente. Tu faz a média ponderada, observa se o teu valor ficou entre as duas concentrações que tu utilizou e observa se ela está mais próxima daquela concentração que participou com maior volume. Show? Então, sempre que tu tiver uma mistura de soluções com o mesmo soluto, o cálculo é feito em cima dessa representaçãozinha bem aqui que nós utilizamos. Show de bola? Nós vamos apagar aqui todos esses riscados que nós temos para que a gente consiga continuar os nossos cálculos. Olha só, vamos para frente. O que é que nós temos agora? Nós temos uma mistura de soluções com solutos diferentes sem que ocorra reação química. E aí, normalmente é uma mistura de sais ou uma mistura de ácidos ou uma mistura de bases. É uma mistura de soluções cujos solutos têm a mesma natureza, têm a mesma classificação. Então, o que é que vai acontecer? Imagina agora que nós vamos pegar aqui uma soluçãozinha de NaCl e uma solução de CaCl2. A solução de NaCl tem concentração 1 mol por litro. Observa que agora, eu ao invés de utilizar o C ou o Mi, eu estou utilizando colchete. Esse colchete representa a concentração em quantidade de matéria, a concentração em mol por litro, certo? E o volume da primeira solução era de 300 ml. Já para o CaCl2, nós vamos ajeitar aqui, nós vamos riscar e vamos considerar essa concentração, senão não vai dar certo. Nós vamos considerar essa concentração como sendo de 3 mols por litro, tá bom? Só para poder o nosso cálculo funcionar, para ficar melhor de trabalhar, beleza? Então, lembra desse detalhe, ó. A nossa concentração aqui, na verdade, vai ser de 3 mols por litro, certo? Só para não ficar engano aí. Por isso que eu risquei 1 mol por litro. Já o volume é de 200 ml. Eu vou pegar essas duas soluções e vou juntar elas duas. Vou constituir uma solução resultante. Eu vou somar as duas e vou dar origem a uma solução resultante. Onde? Vamos melhorar isso aqui, vamos botar uma setinha bonita, ó. Onde essa solução resultante, certo? Vamos botar aqui 2, 3, 4, pronto. Essa solução resultante vai ter uma nova concentração e vai ter um novo volume. Só que tem um detalhe importante. Que detalhe é esse, professor? Olha só o detalhe importante. Está aí a minha solução resultante, junto com as setinhas, onde eu tenho a soma de A e B. Só que tem um detalhe. Eu não vou calcular somente a concentração de um soluto. Como os solutos são diferentes e não reagem entre si, eu vou ter que calcular uma concentração para o NaCl, vou ter que calcular uma concentração para o CaCl2. Beleza? Então lembra desse detalhe. Sempre que tu tiver uma mistura de soluções com solutos diferentes que não reagem entre si, tu vai ter que calcular as concentrações separadas para cada soluto. O que, na verdade, uma vai interferir na outra é só em relação ao volume. Observa, quando eu juntar as duas soluções, o meu volume final vai ser igual a 500 ml. Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos usar a leizinha da diluição, que nós aprendemos na outra aula, para calcular a concentração de NaCl após a mistura e para calcular a concentração de CaCl2 após a mistura. Então, aqui, nós vamos fazer cálculos separados. Beleza? Outro detalhe importante. Que detalhe é esse? O outro importante, professor? Soluções salinas, elas vão sofrer, os sais vão sofrer dissociação. Então, é comum que, ao invés de calcular simplesmente a concentração do NaCl e do CaCl2, eu precise calcular a concentração de animais, concentração de Cl-, concentração de Ca2+. Beleza? Então, como é que nós vamos fazer isso? Olha só, nós vamos pular para outra tela, certo? Até para que a gente tenha espaço. Beleza? Eu vou apagar esses rabiscos que nós fizemos, certo? E nós vamos fazer o seguinte, olha só, nós vamos trazer as informações para cá. A solução de NaCl tem concentração de 1 mol por litro e volume de 200 ml. Já
a solução de CaCl2, só para eu confirmar aqui, ver se eu não troquei nenhum valor. Olha só, 300 ml. Opa, já tinha trocado um valorzinho aqui que a gente vai ter que ajeitar. Vamos só corrigir aqui. Ó, vamos corrigir tudo. NaCl, a concentração é igual a 1 mol por litro, mas o volume é de 200 ml. Já para o CaCl2, vamos colocar aqui, para o CaCl2, vou deixar grande, porque a gente não tem como diminuir, nós vamos ter uma concentração de 3 mols por litro, lembra que eu pedi para fazer a correção, e um volume de 300 ml. Show de bola! Então, as informações estão anotadas. Olha só o que a gente vai fazer aqui no nosso cálculo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos primeiro calcular a concentração para o NaCl. Para isso, nós vamos usar a leizinha da diluição. Olha só, concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. A concentração inicial de NaCl era igual a 1 mol por litro, o volume que nós tínhamos era de 200 ml, a concentração final é o que nós queremos, e o volume final passou a ser 500 ml. Como eu disse para vocês, o que um interferiu na outra foi só em relação ao volume, mas a concentração de CaCl2 não interfere na concentração de NaCl. Pois bem, a concentração final vai ser igual a 200 dividido por 500, nós teremos uma concentração final igual a 0,4 mol por litro. Então, nós vamos grifar essa concentração, certo? Bem aqui. Aqui é a concentração de NaCl após a mistura das soluções. Agora, a gente vai fazer outro cálculozinho separado para o CaCl2. CaCl2. Então, concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. A concentração inicial é 3, o volume inicial é igual a 300, a concentração final é o que eu quero e o volume final é 500. Vamos dar um espacinho aqui para ficar organizado. A minha concentração final, então, vai ser igual a 900 dividido por 500. Nós teremos uma concentração final de CaCl2, simplificando 2 zeros com 2 zeros, 9 dividido por 5 vai me dar exatamente 1, ó, se vai 9 dividido por 5, fica 1, sobra 4, 1,8 mol por litro. E aí nós vamos grifar também esse valorzinho. Se eu quisesse só a concentração de NaCl e de CaCl2, a gente ia parar o nosso cálculo aqui. Só que tem um detalhezinho que eu acabei de frisar para vocês acerca da dissociação dos nossos sais. Nós vamos lembrar o seguinte, ó, o NaCl, ele dissocia, ele vai originar Na mais e ele vai originar Cl menos. Aí, se a gente olhar lá na nossa reaçãozinha, e eu vou voltar rapidinho, sem apagar os nossos cálculos, que vai dar para a gente ver, olha só, o NaCl gera Na+, gera Cl-. O CaCl2 gera Ca2+, e 2Cl-. Por que que isso é importante? Porque a gente percebe que cada mol de NaCl vai gerar 1 mol de Na+. Por isso, eu posso dizer que a concentração de Na+, vai ser igual à concentração de NaCl, que é 0,4 mol por litro. Por quê? Porque a relação estequiométrica é de 1 para 1. Eu posso ainda dizer que a concentração de Cl- na solução, certo, vai ser igual a 0,4 mol por litro. Por que que tem essa relação, professor? Porque se tu observa o que eu fiz aqui em cima, todo mundo tem uma relação de 1 para 1. Todo mundo tem uma relação de 1 para 1. Quando eu venho para o CaCl2, observa, o CaCl2 vai gerar Ca2+, e vai gerar 2Cl-. Então, observa que para cada mol de CaCl2, eu vou gerar
apenas 1 mol de Ca2+, mas eu vou gerar 2 mols de Cl-. Então, observa o detalhe importante. Eu vou dizer que a concentração de Ca2+, é igual à concentração de CaCl2, que foi igual a 1,8 mol por litro. Já a concentração de Cl- vai equivaler a 2 vezes a concentração de CaCl2, que vai dar 3,6 mol por litro. Tudo bem? E aí, para finalizar, observa. Eu tenho, vamos grifando aqui devagarinho. Eu tenho aqui, vou destacando aqui do lado. Vamos destacar com a seta para ficar mais bacana. Olha só, nós temos concentração de NaCl, concentração de Ca2+, e um detalhe, vou botar um coraçãozinho, ó. Concentração de Cl- aparece nos dois. A gente diz que o Cl- é o íon comum. Ele é o íon que aparece, que é referente às duas soluções. Como eu juntei as duas, eu posso então dizer que a concentração de Cl- na solução resultante vai ser 0,4 proveniente do NaCl e 3,6 proveniente do CaCl2. E por isso, a minha concentração de Cl-, na verdade, é de 4 mol por litro. Então, sempre que uma questão te pedir as concentrações dos íons, tu vai ter que fazer esse detalhezinho. Então, é trabalhoso, a gente tem que ficar atento, ok? Vamos dar uma olhadinha no exercício. Deixa eu ajeitar aqui só apagar para a gente ir ver, dar uma olhada num exercício bacana. Então, nós temos o seguinte, olha só. Vou apagar tudo aqui, senão a gente não consegue ler o exercício. Acompanha comigo. Olha só. Apagando, apagando, apagando. Ok. Então, a questão diz assim. Vou tirar aqui só para não atrapalhar. Misturando 100 ml de uma solução aquosa 0,1 mol, 0,1 molar de KCl com 100 ml de solução aquosa 0,1 molar de MgCl2, as concentrações dos íons K+, Mg2+, e Cl- na solução resultante serão respectivamente. Então vamos lá. Vamos começar a resolver a nossa questão. Vamos identificar no que se refere à nossa questão. Observa. Nós temos aí uma questãozinha que está trabalhando o KCl sendo misturado com o MgCl2. Então, olha só se a gente não tem uma situação daquela que nós acabamos de resolver. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos primeiro calcular a concentração do KCl após a mistura. Para isso, nós vamos usar a formulazinha. Concentração inicial, 0,1, vezes volume inicial, 100 ml, igual a concentração final, que é o que a gente quer, vezes o volume final. Se eu juntei 100 ml de cada, o volume final é igual a 200. Portanto, a minha concentração final vai ser igual a 10, né? Ó, observa, 100 vezes 0,1 vai me dar 10. E ele vai estar dividido por 200. A gente vai cancelar 0 com 0 e nós vamos ter uma concentração final igual a 1 dividido por 20. Se eu dividir 1 por 20, vamos lá, vamos fazer devagarinho. 1 dividido por 20. Ou eu posso dizer que eu tenho, se eu quiser facilitar o meu cálculo, né? Mas aí cada um usa uma maneira mais fácil de fazer esse cálculo, certo? Não tem problema. Se a gente fizer essa divisão, nós vamos ter 0,05 mol por litro. Então, está aqui a minha concentração final, certo? Está aqui a minha concentração final de KCl. Agora, nós vamos fazer o cálculo para o MgCl2. Então, nós vamos colocar bem aqui MgCl2. Como a gente não tem como botar o valorzinho subscrito, vai ficar o valor um pouco maior aí, mas dá para todo mundo entender. Então, a concentração é 0,1, vezes o volume inicial, que era 100, igual a concentração final, que é o que eu quero, vezes o volume final, que também, ou melhor, que é 200. Se tu observar, os valores são os mesmos. Então, vai dar 10 dividido por 200. Eu vou ter uma concentração final de 0,05
0,5 mol por litro, também para o meu MgCl2. Beleza? Só que ele quer a concentração dos íons. Olha para a tua formulazinha. Quantos Ks eu tenho na minha fórmula? Precisa a gente fazer a dissociação, não. Vamos usar a dicasinha aqui, ó. Se só tem um K na fórmula, eu posso dizer que a concentração do sal é igual à concentração do cátion. Então, eu posso dizer que a concentração de K+, vai ser igual à concentração do sal que deu origem a ele na solução, 0,05 mol por litro. A concentração de Cl- referente ao KCl, se tu olha para a fórmula também, só tem um Cl, vai ser 0,05 mol por litro. Agora a gente vai fazer o cálculo para o segundo sal. Para o MgCl2, observa que na formulazinha do sal, eu só tenho um magnésio na formulazinha. Então, nós vamos ter o seguinte, observa. A concentração de Mg2+, vai ser igual à concentração do sal, 0,05 mol por litro. A concentração de Cl-, aí entra um detalhe importante. Observa que eu tenho 2 cloros na fórmula. Então, a concentração do cloreto é 2 vezes a concentração do meu sal. Isso vai me dar uma concentração de 0,01 mol por litro. E aí entra um detalhe importante. Olha só, o cloreto é o íon comum. Então, nós vamos somar. Se eu somar o 0,1 de baixo, o 0,01 de baixo, aqui eu troquei rapidinho, é 0,1. Vamos corrigir aqui para não ficar errado. Ó, aqui, deixa eu apagar rapidinho. Vai apagar tudo, a gente vai refazer. Certo? Então, a concentração, eu errei só na matemática aí. Mg2+, vai ser igual a 0,05 mol por litro, e a do Cl- vai ser 2 vezes 0,05, que vai me dar 0,1 mol por litro. Portanto, a concentração de Cl-, se eu somar as duas, já que ele é o íon comum, concentração de Cl-, vamos ajeitar aqui, Cl- vai ser igual a 0,15 mol por litro, que eu estou somando esse 0,05 com esse 0,1. Se a gente vai nas opções, a gente encontra, por exemplo, a concentração de K+, 0,05, a concentração de Mg2+, 0,05 e a concentração de Cl-, 0,15. Então, a resposta vai ser o nosso item E. Beleza? Tranquilidade? Então, observa que são questões trabalhosas. É um assunto bastante trabalhoso, mas que eu tenho certeza que você vai conseguir compreender, vai pegar as questões que a gente vai te enviar e vai tentar dar uma resolvida. Maravilhas? Um grande beijo, um abraço e até a próxima videoaula.